Meus irmãos, paz do Senhor. Nesse momento estava eu meditando aqui numa palavra e eu quero compartilhar com os irmãos nessa tarde. Eu estava meditando aqui no livro de Jonas, capítulo 2, verso 10, que diz: O Senhor ordenou ao peixe e este vomitou a Jonas em terra seca. Jonas, ele vai orar em um lugar totalmente contraditório à prática. Ele vai orar do ventre de um peixe, das entranhas de um peixe. Ele vai começar a orar. Fica implícito no texto justamente no ventre do peixe, para a gente entender que não existe um lugar específico para se orar. Quem faz o lugar seu lugar de oração é aquele que decide orar naquele lugar. Então não existe um determinado específico lugar para se aderir à prática da oração. O lugar se torna lugar de oração quando eu decido orar neste lugar. E Jonas então ele vai orar do ventre do peixe. E ele começa a sua oração dizendo: do ventre das entranhas de um peixe eu clamei e ele me respondeu. Interessante que ele vai orar de um lugar totalmente contraditório à prática. Mas em meio a esse lugar contraditório, ele vai adquirir a prática desse lugar contraditório. E quando ele adquire essa prática nesse lugar contraditório, ele começa a clamar a Deus num lugar que é totalmente contraditório para ele. Mas nesse lugar contraditório para ele, mesmo sendo contraditório, ele vai aderir à prática da oração, porque não existe um lugar específico. Então eu determino o lugar que eu vou orar, e esse lugar que eu começo a orar se torna um lugar de oração. Então do ventre do peixe ele começa a clamar. Interessante que ele diz assim, que Deus respondeu. Então significa que você pode estar em qualquer situação, você pode estar no ventre do peixe, mas se você aderir à prática da oração no lugar que você está, você vai fazer do lugar o lugar de oração e Deus vai responder a sua oração. Interessante que ele diz que Deus respondeu. A gente precisa ter em mente que todas as respostas que nós precisamos estão em Deus. E quando nós aderimos à prática de orar, Deus não vai fazer a nossa resposta de imediato, porque a nossa resposta já está impelida nele de imediato. Então ele responde o nosso clamor através de quando nós clamamos a ele. E ele responde porque a resposta daquilo que precisamos já está nele. Mas uma vez que nós deixamos de orar, as respostas que nós precisamos ficam todas reunidas nele. Até o momento que nós passamos a colocar a prática da oração em ação, e as respostas que estão nele chega até nós, através de quando nós aderimos à prática da oração, o hábito de falar com Deus. E Jonas, em meio àquele cenário, ele conseguiu aderir à prática da oração. Naquele cenário, ele fez da entranha do peixe um lugar para ele clamar ao Senhor. E Deus o respondeu. Então entende-se que Deus responde à nossa oração, porque a resposta da nossa oração já está nele. Mas ele só responde a oração daquele que clama. Ele só responde àquele que clama. Mas uma vez que nós clamamos, conseguimos a resposta de Deus, mas não mudamos o nosso cenário. Por quê? Porque o maior intuito de Deus não é tirar você do cenário que você está vivendo. O maior intuito de Deus é fazer com que você busque Ele no cenário que você está vivendo. Interessante que ele respondeu à oração de Jonas, mas ele não tirou Jonas do ventre do peixe de imediato. Por quê? Porque queria mostrar para Jonas que mais vale você estar praticando a oração no lugar que você está vivendo,
mas você vive a vontade dele, você tem um diálogo com ele, do que ele te tirar do cenário que você está vivendo e você não continuar a prática que você só aderiu no lugar contraditório que você está, que você não queria estar, mas ele quer que você esteja para você adquirir a prática da oração. E uma vez que nós recebemos a resposta de Deus, mas o cenário não muda, o ambiente que você está orando não muda, a gente começa a mudar a nossa prática da oração. Interessante que aí Jonas vai dizer que ele começou a oração dele dizendo: clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu. Aí depois ele diz assim: do ventre do inferno eu gritei e ele me ouviu. Então percebe-se que Jonas vai começar a mudar o seu hábito da oração. Por quê? Porque ele começa clamando e Deus responde, mas não tira de imediato do ventre do peixe. Então ele começa a mudar a sua prática da oração. Em vez de ele clamar, ele vai começar a gritar. E há uma diferença em clamor e grito, porque fica subentendido dentro do texto que o clamor de Jonas ele respondeu e o grito ele ouviu. É por isso que muitas das vezes a nossa oração não está sendo respondida, porque nós estamos clamando, estamos gritando. E grito ele ouve, clamor ele responde. Então Deus está dizendo para nós através dessa passagem que nós devemos adquirir o hábito de orar em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer ambiente, porque o que faz do ambiente um lugar de oração é você, quando você decide orar naquele ambiente, naquele determinado lugar. Então eu sei que nós estamos passando por um período difícil, mas é justamente em meio a esse período que Deus quer que a gente comece a orar, que Deus quer que a gente comece a clamar a Ele, porque aquele que clama, Ele responde. Então se a gente clamar em meio a essa dificuldade que nós estamos vivendo no país, Ele vai nos responder, porque a nossa resposta já está nele. Mas para a resposta vir até nós precisamos clamar por Ele. Então que nessa tarde Deus possa ter falado através dessa palavra com os irmãos, e que nós não venhamos gritar, mas que nós venhamos clamar, porque clamor Ele responde e grito Ele ouve. Deus abençoe os irmãos.